Meu nome é Laura. Tenho 37 anos e sou capitã da Marinha do Brasil. Há quem pense que o mais difícil na vida militar é suportar o cansaço, os turnos de 24 horas, os protocolos impiedosos ou o peso psicológico das decisões. Mas, para mim, sempre foi outra coisa. Atravessar o silêncio da minha própria família, que me olhava como se minha farda fosse uma fantasia, e minha carreira, um capricho passageiro. Na semana em que finalizei os detalhes do meu casamento, depois de meses conciliando manobras, treinamentos e licitações, voltei à casa dos meus pais com um envelope na bolsa. Era o mesmo modelo que eu entregaria aos almirantes convidados, ao comandante da base e aos meus colegas de farda, branco, discreto, com a insígnia do brasão da Marinha em baixo relevo. Meu pai estava sentado no sofá, assistindo a um telejornal com o volume alto, como sempre fazia. Minha irmã, Juliana, estava na cozinha mexendo no celular enquanto reclamava da dieta. Meu irmão, Vinícius, bebia cerveja no quintal com 2 amigos. Entrei, cumprimentei todos com um sorriso que já conhecia o terreno, e mesmo assim quis acreditar que seria diferente. Pai, posso te mostrar uma coisa? Ele nem desviou o olhar da TV. Levantou a sobrancelha como se estivesse fazendo um favor. Estendi o convite. Ele pegou com uma das mãos, leu a primeira linha e bufou. Casamento militar? Vai ter desfile de canhão também? Tentei manter o tom leve. Não vai ter canhão. Vai ter guarda de honra. Ele abriu o envelope com um puxão impaciente. Leu os detalhes como quem folheia um panfleto de supermercado. Então disse, num tom quase de deboche: Isso aqui não é lugar para farda, Laura. Casamento é coisa de mulher. Mulher de vestido, maquiagem, não de coturno. Doeu, mas não deixei ver. Juliana se aproximou da porta da cozinha e, com aquele sorrisinho enviesado que ela sempre teve desde a adolescência, completou: Vai se casar de uniforme? Gente, o carnaval chegou mais cedo. Vinícius, sem nem olhar na minha direção, gritou do quintal: Já tá treinando para comandar o casamento igual comanda a tropa? E riu alto. Um riso largo, bêbado e sem pudor. Eu respirei fundo. Estava de uniforme civil, mas me senti exposta como se estivesse com a farda branca impecável, e eles jogassem lama só de me olhar. Meu pai deixou o convite sobre o encosto do sofá como quem larga um guardanapo sujo. Não sei se vou. Isso aí parece mais uma encenação do que uma cerimônia de verdade. Mas se der certo, a gente vê. Naquela noite, voltei para casa sem dizer uma palavra. Sentei no carro e fiquei por 20 minutos encarando o volante, com a rua silenciosa e o céu pesado de nuvens. Em algum momento, meus olhos desceram até o colo, e ali estava, o convite extra que eu havia levado, um para deixar com minha mãe, que não estava em casa naquela hora. Engraçado como coisas pequenas ganham peso quando a alma já está cansada. Aquele envelope, tão leve, parecia pesar mais que minhas botas molhadas depois de uma tempestade em missão. Mas eu não chorei, só senti um vazio familiar. Aquele tipo de silêncio que aprendi a reconhecer desde os 15 anos, quando fui aprovada no colégio naval e ouvi do meu pai: Vai fazer o quê lá? Mulher de verdade estuda para ser professora, médica, no máximo advogada. Milico? Isso é para homem. Desde então, era sempre assim. Cada conquista vinha com um escárnio. Quando me tornei oficial, disseram que foi cota. Quando ganhei minha primeira condecoração, disseram que foi política. Quando fui promovida a capitã, disseram que era porque os verdadeiros líderes estavam de licença. Nunca bastava. Eles me viam como um erro que deu certo, como uma peça fora do quebra-cabeça da família. Meu pai sempre foi o tipo de homem que achava que filho homem é para orgulho e filha mulher é para casar. E eu fui o fracasso nos 2 quesitos. Nem casei cedo, nem fui filha. Na semana seguinte, enviei os convites restantes, um por um, sem escrever bilhetes, sem expectativas. Os da minha família foram os únicos que entreguei em mãos, e foram também os únicos que me deixaram com aquela sensação de estar carregando uma arma descarregada. Bonita, vistosa, mas inútil diante do tipo de guerra que eu enfrentava ali dentro. Recebi confirmações dos meus colegas, superiores, membros da banda, da guarda de honra, dos meus companheiros de farda, de todos, menos dos meus. Nenhuma mensagem, nenhum vou tentar, nenhum emoji. No dia em que recebi o e-mail confirmando a presença do comandante regional,
abri a galeria do celular e me deparei com uma foto antiga da minha formatura como aspirante. Estava ali, em pé, olhos marejados de orgulho, segurando o diploma. Atrás de mim, só Marcos, meu noivo atual, e minha melhor amiga. Meus pais não foram. Meu irmão disse que era longe. Minha irmã falou que não curtia ambiente de quartel. Meu pai simplesmente disse: "Não vou ver mulher marchando." Guardei o celular no bolso. Abri minha agenda e, como quem começa a escrever o plano de uma operação tática, tracei os detalhes finais do casamento. Naquela noite, revisei a sequência da cerimônia, ajustei o tempo da marcha, pedi silêncio absoluto da banda no momento da entrada. Queria que se ouvisse cada passo. Queria que as palavras ecoassem. O deboche deles ainda estava na minha pele. Mas agora, já não doía. Agora ele era combustível. Porque o que eles ainda não sabiam, mas iriam descobrir, era que o que eles chamavam de fantasia, o mundo inteiro conhecia como honra. E no dia do meu casamento, eu não entraria sozinha. Eu entraria em marcha. É difícil apontar quando exatamente alguém começa a andar por conta própria. Para muitos, é aos 2 anos, trôpego, tropeçando no carpete da sala. Para mim foi aos 15, em um pátio molhado pelo orvalho da manhã, com um coturno 2 números maior do que o meu pé e um uniforme emprestado, num colégio militar a 300 quilômetros de casa. Naquele dia, marchar era só isso, mover o corpo para frente. Mas, para mim, marchar era a primeira coisa que eu fazia sem pedir permissão, sem olhar para trás. Meu pai não apareceu na cerimônia de boas-vindas do colégio naval. Disse que não tinha por que sair da cidade para ver uma menina brincar de soldadinho. A frase saiu da boca dele no domingo anterior à minha partida, quando entrei no carro com minha mochila preta e uma pasta azul onde estavam os documentos, a carta de aceite e uma foto 3x4 que minha mãe colou torta no formulário. Ele ficou parado no portão, de braços cruzados, com a barba por fazer e a cara de quem achava aquilo tudo um teatro. É só uma fase. Vai cansar desse joguinho quando começar a sujar a unha. Minha mãe me abraçou rápido, como se não quisesse que ele visse. Depois se afastou e disse baixinho: "Se precisar, liga para casa. Mesmo que ele não atenda, eu atendo." Na primeira semana no colégio, eu chorei no banheiro todos os dias. Não pelas ordens, nem pelas cobranças, nem pelo frio que fazia de madrugada no alojamento, mas porque ninguém ali tinha me dito que doía tanto ser vista como um erro. Tínhamos apenas 4 meninas na turma, entre mais de 60 rapazes. As piadas vinham rápido, e nem sempre eram agressivas. Às vezes eram sutis, disfarçadas de brincadeira. Uma vez ouvi um colega dizer: "Elas deviam estar fazendo pão de queijo, não carregando mochila de 15 quilos." Eu continuei andando, mas gravei a frase na alma. Meu corpo mudou ali dentro. Não só fisicamente, com os braços mais fortes, o abdômen definido, as costas eretas, mas no jeito como eu carregava o silêncio. Aprendi a endurecer sem me fechar, a falar pouco e observar muito. Na minha primeira avaliação prática de liderança, fui colocada como comandante de pelotão. Era um teste, simulado, apenas uma manhã de marcha e manobras simples. Eu tinha estudado as ordens, revisei os mapas, sabia cada curva do percurso, mas quando recebi a braçadeira com a faixa vermelha, um dos instrutores, ao me entregar, murmurou em tom de escárnio: "Boa sorte, menina. Você vai precisar." Porque mulher nenhuma manda em homem sem pagar o preço. Fingi não ouvir. Durante o exercício, fiz tudo o que havia sido treinado. Dei as ordens com clareza, mantive a formação, corrigi desvios com firmeza. No final, fomos o único pelotão a completar a marcha sem erros de alinhamento. Mas quando recebi minha avaliação, estava lá, em letras pequenas e frias: controle emocional deficiente, liderança hesitante, melhora necessária na postura. Aquilo me dilacerou mais do que qualquer crítica aberta, porque não era verdade, mas era o que esperavam de mim. Eu não chorei, mas aquela noite escrevi uma carta para mim mesma, dobrada em 4 partes, e escondi na parte interna da minha mochila. A carta começava com: "Você é mais do que o que eles enxergam." Durante os 3 anos no colégio, eu tive que me lembrar disso todos os dias. Vinícius, meu irmão, nunca deixou passar uma oportunidade de me descredibilizar nas raras visitas que fiz à casa,
Sempre havia uma piada pronta. E aí, Laura? Já conseguiu mandar em algum homem ou ainda estão te mandando varrer chão? Meus pais riam. Minha irmã revirava os olhos como quem achava tudo uma grande encenação. Lembro de um dia específico, já no 2º ano, em que retornei para casa por 5 dias. Era Natal. Na ceia, minha mãe me pediu para fazer uma oração. Antes que eu pudesse falar, meu pai interrompeu. Deixa isso para quem ainda acredita em família. Ela agora acredita em quartel. As palavras caíram como pedras no meu prato. E mais uma vez, eu calei. Mas algo dentro de mim estava crescendo. Um tipo de força que não grita, que não explode, mas que endurece os ossos por dentro. No último ano do colégio, fui escolhida para representar a turma na cerimônia final. Foi ali que eu marchei sozinha pela primeira vez. Com a espada rente ao corpo, o uniforme passado milimetricamente e o passo firme, atravessei o pátio de olhos fixos no horizonte. Sabia que meu pai não estava na plateia, nem minha mãe, nem meus irmãos. Mas eu estava ali, sozinha sim, mas inteira. Foi naquela marcha que eu me prometi algo. Que um dia, quando marchasse de novo, não como cadete, mas como capitã, eles não teriam mais onde esconder os risos. Não poderiam mais fingir que aquilo era fase. Eles teriam que assistir, nem que fosse com a vergonha estampada no rosto. E esse dia estava se aproximando. No calendário do meu quarto, o círculo vermelho em torno da data do casamento não era só símbolo de uma união com Marcos. Era o ponto final de uma jornada que começou ali, com aquela primeira marcha, aquele primeiro coturno frouxo, aquele primeiro "você nunca vai mandar em ninguém". Eu marcharia de novo, mas dessa vez não seria sozinha. Eu nunca fui o tipo de mulher que sonhava com um anel. Cresci ouvindo que meu destino era um dos 2 extremos. Ou seria uma solteirona arrogante, cheia de medalhas que não servem para criar filhos, palavras do meu pai. Ou acabaria casando com algum moleque frouxo que aceitaria ser mandado por uma mulher de farda. Não era uma previsão, era quase uma maldição familiar. E talvez por isso, quando conheci Marcos, eu não contei para ninguém. Ele chegou na minha vida durante uma fase em que eu já tinha me acostumado a andar sozinha. Não por escolha, mas por autodefesa. Ele era calmo, discreto. Não me olhava como troféu, nem como aberração. Me tratava como igual. E para quem sempre foi colocada num pedestal torto entre feminismo demais e militar de menos, isso foi novo. A primeira vez que ele me chamou de minha capitã foi sorrindo, durante um exercício tático em que eu o corrigi na frente dos outros. Ele não sentiu vergonha. Sentiu orgulho. Ficamos meses nos esbarrando entre missões, lotações diferentes, comandos distintos. Trocamos olhares, depois palavras, depois cartas, depois horários de folga sincronizados por debaixo dos olhos dos superiores. Eu estava há muito tempo sem confiar em alguém o suficiente para pensar em futuro. Com Marcos, não precisei forçar isso. Simplesmente aconteceu. O pedido veio durante uma cerimônia de formatura de novos aspirantes, no pátio principal. Era para ser só mais um dia comum. Eu estava com a espada presa à cintura, uniforme de gala, postura irretocável. Marcos me chamou ao fim da solenidade. Pediu que eu o acompanhasse até um canto mais afastado. E ali, sem plateia, sem joelhos dobrados ou flores, apenas tirou do bolso uma pequena caixa e disse: "Você me comanda até quando não está tentando. E eu quero marchar ao seu lado pelo resto da vida. Quer casar comigo?" Eu disse sim, sem hesitar. Pela primeira vez, sem dúvida. Mas o não viria logo depois. Não da minha boca, da minha família. Contei primeiro à minha mãe, por telefone. Silêncio. Ela suspirou. Depois disse: "Você tem certeza? Casar assim, tão prático? Não quer esperar uma fase mais calma?" Contei à minha irmã pessoalmente num domingo em que ela veio deixar uns documentos na base e aproveitei para encontrá-la na lanchonete da esquina. Ela ouviu tudo enquanto tirava esmalte lascado da unha. No fim, levantou a sobrancelha e perguntou: "Mas ele é soldado também, né? Porque imagina se ele fosse civil? Ia ser pior ainda." Vinícius riu quando soube. Não de nervoso, de escárnio mesmo. 2 militares casando? Vai ser o quê? Uma aliança ou uma junta militar? Eu fiquei em silêncio. Já tinha aprendido que discutir com quem não quer compreender
É como gritar no fundo d'água. Marcos queria que fizéssemos algo simbólico. Uma cerimônia com honras militares, guarda de fuzileiros, banda, marcha de entrada. Eu disse sim. Ele queria me homenagear. Eu disse não precisava. Ele insistiu. Eu quero, porque ninguém nunca te aplaudiu do jeito certo. Foi a primeira vez que alguém disse isso pra mim. Marcamos a data. Alugamos o salão. Começamos os protocolos. E eu, entre faxes e e-mails de comando, escalas de serviço e reuniões com fornecedores, preparei a lista de convidados. Tive dúvidas. Muitas. Colocar os nomes da minha família ali foi quase como cravar um aviso de evacuação em área minada. Mas mesmo assim, coloquei. Nome por nome. Não por carinho. Por estratégia. Porque dessa vez, eu queria que eles vissem. Não minha dor, mas meu lugar. A resposta veio rápido e seca. Meu pai não respondeu. Nem sim, nem não. Só o silêncio. Minha mãe disse que iria ver com calma se conseguiria faltar do serviço. Minha irmã respondeu com um áudio de 7 segundos dizendo: casamento militar é tipo... O quê? Vocês vão se apresentar um pro outro com continência? E riu. Vinícius disse que só iria se pudesse ir de regata, porque ninguém merece terno para assistir encenação de quartel. Marcos ouviu tudo isso em silêncio. Nunca pressionou. Mas uma noite, me abraçou enquanto eu organizava os assentos por pelotões e disse: Laura, eu não sei o que fizeram com você, mas você não precisa mais aceitar migalhas de ninguém. Eu não chorei. Mas aquele abraço me desarmou de um jeito que nenhuma instrução militar jamais ensinaria a conter. Nas semanas seguintes, finalizei os trâmites com o comando. Reservei a banda, alinhei a sequência da guarda de honra, ensaiei com os companheiros. Tudo estava pronto. Faltava apenas uma confirmação que, no fundo, eu sabia que não viria. A de que eles, minha família, estariam ali por mim. Não por curiosidade, não por zombaria, não por obrigação, por mim. Ela não veio. No grupo de WhatsApp da família, a única menção ao casamento foi um "Quem vai dar carona pra mãe?", postado pela minha irmã. Meu pai não digitou uma letra. E eu mantive o plano. Cada cadeira reservada tinha um nome. Cada nome tinha um histórico. E cada ausência teria um impacto. O casamento seria em um sábado, 16 horas, numa base com permissão de acesso civil para eventos. 150 convidados, cerca de 90 militares, banda posicionada, guarda de honra pronta, Marcos alinhado, eu pronta. E entre todos os ensaios que fiz, do andar, do gesto, do olhar, havia apenas um que eu repeti em silêncio, à noite, olhando para o espelho do armário, o momento em que eu os veria, meus pais, meus irmãos, me olhando, não mais com deboche, mas com desconforto, porque naquele dia eles não veriam uma filha, eles veriam o que nunca aceitaram que eu fosse, uma comandante. Eu já sabia que não teria palmas, não esperava aplauso, nem lágrima, nem discurso emocionado de ninguém da minha família. Mas mesmo assim, repeti os passos centenas de vezes. Na base, os ensaios do casamento tinham hora marcada, horário militar, tudo cronometrado, do portão até o altar. O salão reservado dentro da área militar era grande, funcional, com piso polido, teto alto e cortinas azuis. Ali não cabiam arcos de flores nem tapetes vermelhos, mas cabia algo que minha família nunca entendeu: respeito. A primeira vez que entrei sozinha pelo corredor, Marcos observava da lateral. Eu usava um uniforme de treino, ainda sem condecorações, cabelo preso, sapatos comuns, mas havia uma marcha implícita no meu andar. 2 primeiros passos, respiração controlada. 4 passos, queixo elevado, olhar fixo. 10 passos, mente limpa. Era assim que aprendi a me posicionar no mundo. E era assim que eu entraria para meu próprio casamento. Na semana do ensaio geral, convidei minha mãe para assistir. Ela chegou 22 minutos atrasada. Estava com pressa. Disse que não podia ficar até o fim. Quando me viu entrando com o uniforme branco completo, a farda cerimonial de gala que eu usaria no dia, seu olhar foi como uma navalha passando sem fazer barulho. Você vai se casar? Com isso? Não respondi. Ela deu um sorriso amarelo, tentando suavizar o tom. É que... sei lá, Laura. Isso parece uma fantasia, sabe? De teatro. Você vai se casar ou vai desfilar? Aquelas palavras ficaram rodando na minha cabeça pelo resto do ensaio.
Cada vez que eu acertava o giro, a troca de marcha, o tempo da música, a entrada da guarda de honra, eu escutava aquela frase, como um eco debochado vindo da arquibancada da infância. À noite, em casa, recebi um áudio da minha irmã. Tinha visto uma foto do ensaio que algum colega havia postado. Disse: "Você tá levando isso muito a sério, né? Parece carnaval, Laura. Vai ter ala das baianas também?" Do outro lado da tela, Marcos ouviu tudo. Apertou minha mão. Eles não veem. E talvez nunca vejam. Meu pai, como esperado, ignorou tudo. Não comentou, não perguntou, não apareceu. Disse apenas num jantar que minha mãe forçou: "Se tiver uísque de graça, quem sabe eu apareça." Na mesma noite, ele virou-se para mim e disse, como se contasse uma piada interna com meu irmão: "Pior do que ser mulher de militar é ser mulher militar. Deus me livre. Aí é pra casar com fuzil." Vinícius soltou uma gargalhada. "Mas ela vai se casar de farda mesmo, né? Aposto que vai entrar marchando. O povo vai achar que é desfile da independência." Eu permaneci em silêncio. Mas naquele mesmo dia, ao voltar para casa, fiz algo que nunca havia feito. Tirei todas as minhas medalhas da caixa de veludo azul e as alinhei no chão da sala, uma a uma. Cada uma delas era um capítulo que minha família não leu. A primeira, da Operação Arraia, por planejamento e execução de evacuação em áreas de risco. A segunda, por excelência em desempenho durante um curso de sobrevivência. A terceira, por liderança em missão humanitária em área alagada. A quarta, por mérito administrativo em campanha de modernização logística da Marinha. Elas estavam ali, brilhantes, silenciosas, carregadas de horas que ninguém da minha casa testemunhou. Naquele dia, enquanto o mundo dormia, eu passei minha própria farda, com ferro quente, em silêncio, alinhando cada costura como se cada linha fosse uma cicatriz. Fiquei horas observando meu reflexo no espelho, o branco do tecido, o dourado da insígnia, o brasão que levava no peito, tudo que eu havia conquistado e tudo que eles haviam ignorado. Não era uma fantasia, era a minha armadura, mas para eles continuava sendo uma piada. 2 dias antes do casamento, fui buscar minha mãe em casa para resolver os detalhes do transporte. Ela entrou no carro com má vontade, criticando o horário, dizendo que eu devia ter contratado uma cerimonialista como as noivas normais. Disse que não tinha entendido o convite. Essa parte aqui, solenidade de união com honras militares, é casamento ou formatura? Respirei fundo. É o nosso casamento, do jeito que a gente acredita. Ela bufou. Pois é, mas quem assiste isso vai achar estranho. Todo mundo vai achar. Só avisando. Ao descer do carro, antes de fechar a porta, ela ainda completou: "Você podia pelo menos usar um brinco bonito, para parecer menos rígida." Voltei sozinha para casa. Passei direto para o banheiro. Lavei o rosto. E ali, olhando o espelho embaçado pelo vapor, entendi. Eles não estavam preocupados com o casamento. Eles estavam incomodados com o fato de que, dessa vez, eu seria o centro. E não da vergonha, do respeito. Na véspera da cerimônia, Marcos me trouxe um presente. Pequeno, um envelope. Dentro dele, uma folha dobrada com algo escrito à mão. Para a mulher que caminha como se carregasse o peso de 1000 fuzis, e ainda assim consegue flutuar. Para a capitã que se casará como merece, não com véu, mas com glória. Fechei os olhos. Segurei aquele papel contra o peito como quem protege o que é sagrado. Não importava se ninguém da minha família entenderia. Não importava se zombariam, se cochichariam, se postariam fotos sarcásticas nos grupos da família. No dia seguinte, eu entraria. Uniforme branco, postura de quem sobreviveu, e 100 homens e mulheres de farda se levantariam. Não por tradição, não por protocolo, mas por respeito. Respeito ao que eles nunca souberam nomear. Respeito ao que eu me tornei apesar deles. E dessa vez, se alguém ousasse rir, o riso morreria afogado na própria garganta. Porque ninguém zomba do som de 150 sapatos batendo em uníssono. Ninguém ridiculariza o silêncio de uma mulher que aprendeu a comandar sem nunca ter sido ouvida. E eu estava pronta. Não para desfilar, mas para ser reconhecida. Na noite anterior ao casamento, a base estava quieta. O vento soprava vindo do mar, firme, cortando o ar com cheiro de sal e ferro oxidado. Eu reconhecia aquele cheiro. Era o mesmo das madrugadas em que despertávamos para a formação, mesmo sem ver o sol,
mesmo sem ouvir ninguém. Era o cheiro da disciplina, da entrega. Estava tudo pronto. O salão havia sido limpo, as cadeiras dispostas com precisão milimétrica. Os nomes estavam nos lugares. As ordens, dadas. A guarda de honra havia ensaiado pela última vez no fim da tarde. A banda naval descansava em seus alojamentos, instrumentos afinados, prontos. E eu? Eu caminhei pelos corredores da base como quem faz ronda final antes de um combate. Não por desconfiança, mas por zelo. Era minha missão. Era minha cerimônia. E mais do que tudo, era o encerramento de uma trajetória que não começou com um pedido de casamento, mas com um não dito lá atrás, quando meu pai olhou para a menina de 15 anos e disse: "Isso não é para você." Agora era. Tudo isso era. Mas mesmo com todo o controle, havia uma variável fora da minha competência. Minha família. Eles não haviam confirmado presença. Não oficialmente. Não por educação. Nem mesmo por obrigação. Nenhuma mensagem no grupo. Nenhuma ligação. Nem da minha mãe. Nem de Juliana. Nem de Vinícius. Durante o jantar, Marcos tentou distrair o ambiente. Trouxe vinho. Cozinhou. Ele era bom nisso. Transformar momentos que poderiam ser angustiantes em um intervalo de respiração. "Talvez seja melhor assim", ele disse, limpando a faca com um pano de prato. Menos tensão, menos palco. Eu sorri. Agradeci. Mas não era bem isso. O problema não era a ausência deles. Era o silêncio. O silêncio de quem teima em não reconhecer que perdeu o controle. O silêncio de quem nunca aplaudiu e agora teme ser obrigado a engolir a própria arrogância. O silêncio de quem não aceita que a filha que tentou calar aprendeu a marchar sem precisar de trilha sonora. Depois do jantar, vesti minha farda branca mais uma vez. Não por vaidade, mas por necessidade. Era minha armadura. Precisava testá-la. Sozinha no quarto, diante do espelho, alinhei o colarinho, ajustei os botões, prendi o cabelo com precisão, encaixei o cap e me encarei. Ali estava ela, a mulher que resistiu a todas as vezes que disseram que não, a oficial que aprendeu a suportar o desprezo familiar como quem carrega colete de 15 quilos no sol do meio-dia. Olhei para minha própria imagem como quem se despede, porque no dia seguinte eu não seria apenas filha, não seria apenas noiva, eu seria capitã, e todos veriam. Às 22h, meu telefone tocou. Número privado. Atendi. Era um cabo da portaria externa da base. "Capitã, boa noite. Ligando só para informar que 2 pessoas vieram hoje mais cedo pedir informações sobre o evento de amanhã. Disseram que eram familiares, mas não quiseram se identificar. Agradeci. Desliguei. Fiquei olhando o telefone por alguns minutos. Talvez tenham ido até lá para confirmar. Talvez tenham passado apenas por curiosidade. Talvez estivessem medindo o terreno. Ou talvez estivessem apenas buscando alguma última desculpa para não ir. Na madrugada, não dormi. Tentei. Fechei os olhos. Respirei fundo, mas a pergunta não parava. Será que eles vão mesmo? E pior, se forem, vão pelo quê? Pelo respeito? Pelo constrangimento? Pelo deboche final? Pelo prazer silencioso de assistir algo dar errado? Revirei na cama. Sentei. Caminhei pela sala. Na escrivaninha, vi o envelope com o discurso que Marcos escrevera para a cerimônia. Uma fala curta, firme, emotiva, digna dele. Na parte final ele dizia: "Laura, você é a mulher mais forte que conheço. Mas o que me fez me apaixonar foi o que você silencia, porque sua força nunca grita. Ela permanece." Guardei de novo. Fechei os olhos. Na manhã seguinte, eu teria que caminhar em linha reta, sob olhares que não me viam. Teria que sorrir com dignidade enquanto alguém ria em tom baixo. Teria que me manter firme mesmo que meu pai dissesse, como tantas vezes antes, que aquilo tudo era teatro. Mas havia uma diferença agora. Dessa vez eu não estaria sozinha. Atrás de mim, marcharia minha guarda. Diante de mim, Marcos esperaria em posição de respeito. Ao meu lado, a banda naval, a tropa, os oficiais, os que sabiam o que significava chegar ali. E mesmo que minha família fosse, mesmo que zombasse, mesmo que cochichasse, haveria 150 homens e mulheres prontos para se levantar quando meu nome fosse dito. E então, o silêncio deles
Seria finalmente afogado por algo maior, o som da honra batendo continência. A manhã do casamento chegou sem pressa, como se o tempo estivesse testando minha resistência pela última vez. Acordei antes do despertador, antes do toque da banda, antes do mundo decidir que era sábado. No alojamento especial reservado para mim, tudo estava organizado desde a noite anterior. A farda branca cuidadosamente pendurada na arara de madeira escura, as botas engraxadas com esmero, o cap alinhado ao lado de um par de luvas que, embora opcionais, decidi usar como parte do ritual. O silêncio da base ainda era absoluto, cortado apenas pelo rangido distante de uma porta de viatura, sendo aberta em algum pátio vizinho. Respirei fundo antes de me levantar, e meus pés tocaram o chão com aquela firmeza que só o treinamento militar é capaz de instalar no corpo de forma permanente. Não era ansiedade. Era prontidão. Era a mesma sensação que antecede uma missão importante. Você revisa tudo 10 vezes, mas sabe que, no fundo, o que vai decidir é o modo como você segura o próprio corpo diante da adversidade. Demorei exatos 37 minutos entre banho, secagem meticulosa do cabelo e vestir a farda. Quando fechei o último botão da casaca branca, senti a rigidez familiar do tecido sobre os ombros e lembrei do peso simbólico de cada centímetro daquela vestimenta. Não era um vestido de noiva, mas carregava todas as minhas batalhas. Nenhuma renda poderia me representar melhor do que aqueles emblemas costurados por anos de suor. O reflexo no espelho não mentia. Eu estava como deveria estar. Não havia nada em mim que fosse improvisado. Nenhum fio de cabelo, nenhum vinco, nenhum gesto. A capitã estava pronta. No corredor, encontrei Marcos, ainda em trajes civis, esperando a hora de se preparar. Nos cumprimentamos com um olhar firme, um sorriso breve, e seguimos com a precisão de quem já havia ensaiado tudo centenas de vezes, mas que sabia que a vida nunca obedece roteiro por completo. A entrada no salão estava marcada para as 15h30, mas às 15h10 eu já estava posicionada ao lado da porta principal, aguardando o sinal da banda. Pela janela lateral, consegui ver o pátio tomado. Cadeiras organizadas com exatidão, palanque lateral com os convidados da marinha, os companheiros de farda perfilados com suas divisas, cintilando à luz do sol. O altar estava simples, mas nobre. Ao fundo, a bandeira do Brasil, e à frente dela, 2 espadas cruzadas sobre o brasão da marinha, suspensas por uma fita branca. Mas foi no momento em que me autorizaram a entrar, quando dei o primeiro passo sobre o mármore polido do corredor central, que tudo voltou a girar em torno de um único ponto: o olhar do meu pai. Ele estava ali, sentado na 3ª fileira, ao lado da minha mãe e de Juliana, com Vinícius posicionado na ponta da mesma fileira. A princípio, fingiram compostura, como se aquilo fosse mais uma encenação que assistiam por curiosidade. Mas bastou o meu primeiro passo para que a expressão deles revelasse tudo o que não conseguiram esconder nos convites ignorados, nas mensagens omitidas, nos áudios zombeteiros. Quando meus olhos cruzaram com os dele, por uma fração de segundo que pareceu se esticar como uma madrugada insone, eu vi o riso. Não um riso aberto, explícito, mas um sorriso sutil, contido nos cantos da boca, carregado de deboche. Um sorriso que dizia sem precisar de som: ela ainda acredita nisso. Vi também o franzido do nariz de Juliana, o revirar de olhos, o gesto sutil de pegar o celular, como quem não consegue assistir algo sem fazer comentários privados. Vinícius deu uma leve cotovelada no braço do amigo ao lado, cochichando alguma frase que certamente envolvia a palavra fantasia. Mas eu não parei. Continuei andando com o passo firme, contado, cadenciado. A banda executava a marcha em volume comedido, permitindo que cada batida da sola do meu coturno ecoasse pelas paredes do salão. Cada passo era um golpe contra o passado, contra os risos de infância, contra as ausências na formatura, contra os olhares de julgamento nas visitas relâmpago à casa onde cresci sem jamais ser ouvida. E ainda assim, não olhei de novo para ele. Não mereciam segunda chance para me desacreditar. Meus olhos agora estavam à frente, em direção ao altar onde Marcos me esperava de pé, com o uniforme cerimonial impecável, postura ereta, olhos fixos em mim como quem assiste a um milagre consciente de que ajudou a construir cada etapa. Mas a marcha não terminava ali. Antes do altar, na marca previamente combinada,
O primeiro sargento da base naval, posicionado à lateral, deu um passo à frente. Com voz firme e presença que encheu o ambiente, bradou: "Capitã Laura está presente." Foi nesse instante que o silêncio se rompeu como um campo de batalha, acordando com o som de uma ordem. 150 marinheiros e oficiais da ativa, em trajes cerimoniais, se levantaram em uníssono, batendo continência. O som foi seco, disciplinado, cortando o ar como uma lâmina sobre o papel fino da memória. E o riso morreu ali. O olhar do meu pai enrijeceu. A sobrancelha que antes tremia de sarcasmo, agora levantava num gesto de incredulidade. O sorriso torto desapareceu como fumaça. Minha mãe baixou os olhos. Juliana deixou o celular escorregar no colo. Vinícius se mexeu na cadeira, desconfortável. O que eles viram naquele momento não foi só uma cerimônia militar. Foi uma mulher, antes chamada de problema, de exagerada, de fantasiosa, sendo erguida por uma instituição que soube enxergá-la, onde a própria família fechou os olhos. Eu permaneci firme. Não sorri, não chorei, mas dentro de mim, cada centímetro de dor acumulada se convertia em silêncio triunfante. Eu havia entrado pela porta com um coração em alerta, mas saí daquele corredor com o corpo inteiro em paz. A capitã que eles disseram que jamais existiria estava ali, e todos se levantaram. O instante que precede a ordem é o mais silencioso de todos. É o vácuo antes do trovão, a respiração contida antes da marcha, o espaço exato entre ser apenas uma presença e tornar-se um nome que ressoa. Quando cheguei ao ponto combinado, a última marca do trajeto cerimonial, me mantive firme, parada, com os olhos voltados para o altar e os ombros perfeitamente nivelados. Sabia que, a partir dali, o script deixaria de ser apenas ensaio. Estávamos no real, e tudo o que acontecesse a seguir seria irreversível. Ao meu lado esquerdo, um pouco recuado, o primeiro sargento da base aguardava meu sinal. Bastaria o giro sutil da cabeça, o leve inclinar de queixo, e então o momento se desencadearia. Eu respirei uma vez, e apenas com os olhos, autorizei. Ele avançou um passo. A sola do coturno encontrou o chão com um som seco, que pareceu ecoar além do salão, como se chamasse à ordem todas as ausências da minha história. O primeiro sargento levou a mão à viseira e bradou com clareza absoluta, sem elevar a voz além do necessário, mas com o tom exato de quem está acostumado a liderar pelotões sob tempestade. "Capitã Laura está presente." O impacto não foi imediato, não porque não fosse poderoso, mas porque o momento exigia um breve lapso de assimilação. As primeiras fileiras se viraram. Os convidados da Marinha, oficiais e praças de diversas patentes, levantaram-se em sincronia precisa, como se uma única força invisível tivesse acionado todos ao mesmo tempo. 100, 120, 150, um após o outro, todos em pé, todos com a mão direita elevada, a palma firme sobre a testa, continência perfeita, espinha ereta. O som dos coturnos raspando o chão, das medalhas tremulando discretamente no tecido das fardas, criou uma onda de respeito que varreu o salão como um hino silencioso. Naquele momento, ninguém falava, nem a banda, nem os convidados civis, nem os familiares, nem Marcos. Só a imagem de dezenas de corpos erguidos em reverência preenchia o espaço. E no centro de tudo, eu. A capitã que marchou sozinha durante anos. A filha que não teve cadeiras ocupadas na formatura. A mulher que foi ridicularizada por usar branco sem rendas, sem véu, sem buquê. Agora sustentada por uma muralha invisível que só os que passaram pela solidão da farda são capazes de compreender. Não olhei diretamente para minha família, mas vi, senti. O ar ao redor deles se tornou denso. O peso da vergonha é silencioso, mas tem um cheiro próprio. Vinícius estava imóvel. O olhar antes irônico agora tremia de confusão. Minha mãe, que tanto insistiu para que eu colocasse ao menos um brinco, agora mantinha as mãos sobre o colo, apertando o guardanapo como se tentasse apagar sua própria presença. Juliana parecia ter engolido qualquer piada ensaiada. E meu pai tinha os braços cruzados, mas os olhos duros e fixos em mim, sem palavras, sem sorrisos, sem mais deboche, porque ali, diante de tantos que se levantaram por mim, o riso virou desespero mudo.
A banda, então, retomou lentamente o som. Não era marcha. Era um dobrado cerimonial em tom menor, solene, desenhado para transitar entre a grandiosidade e a dignidade. Não havia exagero. Não havia espetáculo. Era honra. E ela pesava mais do que qualquer palanque decorado. Eu avancei os últimos passos até o altar, desta vez sem a necessidade de contar mentalmente. Meu corpo já sabia o caminho. Ao chegar diante de Marcos, mantive-me firme. O primeiro sargento retornou ao seu posto com a mesma elegância disciplinada com que havia saído. Ao seu gesto, todos os demais sentaram-se em sincronia. Marcos sorriu. Um sorriso pequeno, contido, mas carregado de tudo o que palavras não explicam. Estávamos lado a lado, não apenas como noivos, mas como iguais. O juiz de paz fez sua saudação breve, introduzindo os votos. A cerimônia, embora tradicional em seu núcleo legal, seguia o protocolo militar ajustado. Cada palavra era medida, cada pausa era estratégica, mas nenhuma delas superava o que já havia acontecido antes. Porque o momento da saudação havia reescrito toda a narrativa. Não havia mais dúvidas, nenhuma insinuação, nenhuma voz zombeteira. Não era carnaval, não era teatro, não era fase, era comando, era história, era mulher, era oficial. Durante os votos minha voz não tremeu. Falei com firmeza, olhos fixos em Marcos, mas ciente de que todas as palavras também ecoavam para quem um dia me disse que eu jamais lideraria, que ninguém me respeitaria, que homem nenhum se casaria com uma feminista de farda. Usei palavras simples, mas diretas. Falei sobre parceria, sobre dignidade, sobre resistir. Falei sobre amor que não tenta apagar, mas amplifica. Falei sobre servir, não por submissão, mas por escolha mútua. Marcos fez o mesmo. Seu tom era mais suave que o meu, mas tão assertivo quanto. Quando o juiz declarou o encerramento da cerimônia, a salva de palmas que veio não era comum. Era contida, elegante, mas intensa. De pé, muitos oficiais se pronunciaram com novo gesto de continência. Desta vez, para nós dois. Nos viramos lado a lado e começamos a marcha de saída. O corredor agora parecia mais estreito, não porque estivesse menor, mas porque carregava tudo que havia ficado para trás. As fileiras de familiares nos observavam. Muitos civis aplaudiam discretamente. Outras famílias militares olhavam com admiração. Mas minha atenção não estava neles. Por um breve momento, ao passar pela terceira fileira, meus olhos se moveram. E o que encontrei não foi mais riso. Era silêncio. Era o desconforto absoluto de quem percebeu, tarde demais, que perdeu o direito de opinar sobre aquilo que não ajudou a construir. A única coisa que vi nos olhos do meu pai foi um leve tremor no canto da boca. Não era emoção, era desmonte. Seguimos. Saímos do salão em marcha coordenada, acompanhados pela banda, agora em tom mais festivo, mas ainda respeitoso. No pátio externo, a guarda de honra havia formado um túnel de espadas, o tradicional arco de sabres, por onde passaríamos como símbolo da travessia oficial de 2 militares rumo à vida compartilhada. Ao atravessar o túnel, Marcos segurou minha mão, e eu soube. A missão estava completa. Daquele ponto em diante, não havia mais espaço para fantasias, apenas fatos. E o fato era, eu marchara sozinha durante anos. Mas agora, 100 outros haviam se levantado por mim. E quem antes me achou exagerada, permaneceu sentado. Quando a cerimônia terminou e o som da última nota da banda se apagou no pátio externo, uma outra música começou a tocar dentro de mim, sem instrumentos, sem compasso, mas com uma intensidade que me fazia andar com os passos calculados, como se ainda estivesse em formação. O salão cerimonial estava sendo reorganizado rapidamente para o coquetel, como previsto, mas o que me impressionou foi o silêncio que veio depois da reverência. Não o silêncio dos que respeitam, mas o dos que foram desarmados. Meus colegas oficiais, superiores, sargentos e tenentes me cumprimentaram com naturalidade. Não havia surpresa nos olhos deles, apenas reconhecimento. Para eles, eu era uma de nós. Mas para minha família, ali era a primeira vez em que me viam inteira. E não sabiam o que fazer com aquilo. Meu pai permaneceu sentado por alguns minutos depois que todos já haviam se levantado e começado a circular. Ele estava imóvel, as mãos nos joelhos, os cotovelos inclinados para a frente, o queixo levemente caído,
como quem tenta escutar um som que não entende. Minha mãe falava com alguém, um conhecido distante da família, talvez um antigo vizinho, mas com a voz arrastada, sem entusiasmo. Juliana mexia no celular sem olhar para a tela, os olhos fixos em algum ponto vazio do salão, e Vinícius fingia estar entretido com o buffet, mas não havia prato em suas mãos. Havia no ar uma densidade que não podia ser nomeada, porque o que eles estavam sentindo não era tristeza, nem vergonha, nem raiva, era uma perda de narrativa. Pela primeira vez, não sabiam como me descrever entre eles, porque agora eu era pública, porque agora eles não podiam mais me diminuir na intimidade sem que a realidade fizesse contraponto. Aos poucos, os cumprimentos foram se alternando. Oficiais vinham até mim para saudações formais. Marcos recebia acenos respeitosos, discursos breves, felicitações secas, do jeito militar, mas calorosas à sua própria maneira. E então, quase sem que eu percebesse, meu pai levantou. Não veio até mim. Ficou a 2 passos de distância, como se houvesse uma linha imaginária traçada no chão, separando o que ele conhecia daquilo que agora via com desconforto. Por um segundo, pensei que ele viria me parabenizar, que talvez dissesse algo como "você surpreendeu", ou "não esperava por isso", ou qualquer frase meio torta que um homem incapaz de afeto direto conseguiria emitir. Mas não, ele apenas ficou ali, olhando. Eu o encarei, não com desafio, com neutralidade, a mesma que aprendi a usar diante de superiores que testam seus limites sem razão. Um tipo de escudo emocional que só quem foi desacreditada por quem deveria proteger aprende a carregar como parte da farda. Meu pai desviou o olhar primeiro, e aquilo me atravessou com mais força do que qualquer palavra, porque ali, naquele gesto, não havia mais negação. Havia rendição, não a que se declara, mas a que se sofre em silêncio. Quando o coquetel começou, Marcos e eu circulamos pelas mesas com elegância medida. Recebemos os convidados, respondemos perguntas sobre a cerimônia, agradecemos os elogios discretos e sorrimos na medida exata do protocolo. Eu estava inteira. Eu sabia disso. E sabia que ele, meu pai, estava se desfazendo. A cada cumprimento que eu recebia, a cada oficial que mencionava meu nome com patente, a cada referência às missões que eu havia liderado e que alguns ali conheciam, meu pai se encolhia mais. Ele, que passou a vida toda me reduzindo a uma moleca mandona, agora era o único homem no recinto que não sabia como me chamar, e esse vácuo de identidade o afogava. Em determinado momento, ouvi alguém se aproximar dele, um suboficial de outra guarnição que o reconheceu pelas fotos que minha mãe havia publicado anos atrás. "O senhor é pai da capitã Laura?" ele perguntou. Meu pai demorou para responder. A pausa foi longa demais para parecer natural. E quando finalmente assentiu com a cabeça, o suboficial sorriu com respeito. "Parabéns. Ela é motivo de orgulho, mesmo entre nós que não somos da mesma base." O que ela fez na operação de resgate em Ilhéus foi citado até no nosso comando. Meu pai sorriu de volta, mas era um sorriso triste, porque não sabia o que responder, porque nunca tinha ouvido aquela história, porque nunca perguntou, porque não esteve lá. E então eu entendi. O problema não era o orgulho, era o fato de que ele nunca soube onde colocá-lo. Orgulho, para ele, era algo reservado para o filho homem que jogava futebol, que falava grosso, que reproduzia as mesmas frases rudes que ele usava. Orgulho, para ele, era uma premiação concedida àqueles que seguiam seu molde. E eu nunca me moldei, eu endureci, mas nunca curvei. E agora que ele tinha diante de si uma filha admirada, respeitada, reverenciada, não sabia como ser pai disso. Durante a recepção, mantive distância, não por desprezo, mas por proteção, de mim para ele. Porque sabia que qualquer tentativa de aproximação naquele momento poderia desmontar sua frágil estrutura de homem que sempre se sentiu no direito de estar acima. Ele não estava acima. Não mais. Estava lateralizado. Fora do centro. E aquilo, para ele, era o pior castigo. Porque nunca imaginou que sua ausência não apenas seria suportável, mas substituída. Juliana tentou suavizar o clima. Veio até mim, comentou algo sobre a organização da festa,
elogiou a comida, disse que foi bonito com o tom de quem assiste a um musical que não compreende. Mas seu desconforto era palpável. Ela, que tantas vezes me chamou de dura, agora não sabia onde apoiar os próprios joelhos diante da rigidez da minha postura. Eu não era mais apenas a irmã mais velha que levava tudo a sério demais. Eu era uma capitã, e 150 pessoas se levantaram para me dizer isso. E isso, ela não conseguia processar. Vinícius manteve a distância. Vi quando se retirou mais cedo. Não se despediu. Saiu como quem foge da própria vergonha. Como quem percebe que a piada que ensaiou durante anos se transformou em tragédia moral diante dos olhos dos outros. A saída dele não me doeu. Foi quase libertadora, porque era simbólica. O mesmo homem que passou anos me ridicularizando por escolher a carreira militar, agora não tinha coragem de me encarar em pé. Quando a noite terminou, e a maioria dos convidados já havia se despedido, permaneci um tempo sozinha no pátio externo. O céu estava limpo, a brisa do mar soprava gentil, e naquele instante, finalmente, respirei sem armadura. A farda ainda estava sobre mim, o nome ainda bordado no peito. Mas o peso era outro. Era o peso da libertação. Eu tinha provado tudo o que precisava, não para eles, para mim. Porque aquele que mais me feriu com o silêncio, agora era ele quem não tinha palavras. A recepção foi organizada com precisão tática. Tudo tinha seu tempo, sua função, seu lugar. Nenhuma mesa fora colocada por acaso. O espaço reservado para os civis foi posicionado perto das saídas, enquanto os convidados militares se dispunham de modo mais central, próximos ao palanque onde haveria, ao fim da noite, o brinde cerimonial. O buffet seguia uma linha elegante, sem excessos. Não era luxo, era solenidade. O salão tinha a luz amarelada dos refletores cuidadosamente distribuídos, criando sombras brandas nas laterais. Era o tipo de atmosfera em que qualquer palavra fora do tom soaria deslocada. Por isso, os cochichos vinham suaves, arrastados, e os sorrisos fingidos se tornavam visíveis, por contraste, em meio à presença silenciosa dos que me conheciam de verdade, os que sabiam o que havia por trás da farda e da compostura. No centro de tudo, Marcos e eu permanecíamos como colunas imperturbáveis. Ele com os ombros alinhados, olhar tranquilo, a respiração de quem está onde sempre quis estar. Eu com a postura contida, firme, os dedos relaxados ao lado da taça que ainda não havia sido erguida. E entre nós dois, um tipo de pacto silencioso que dispensava qualquer declaração. Estávamos em paz. Não havia nada que precisássemos provar. Estar ali, daquele jeito, depois de tudo, já era a prova mais absoluta de tudo. Os discursos aconteceram como previsto. Um comandante veterano falou brevemente, destacando a importância da união entre dois oficiais, como símbolo de estabilidade e parceria dentro e fora da instituição. Um suboficial mais jovem contou uma anedota sutil, sem desrespeito, apenas com aquele toque de familiaridade respeitosa que se permite a quem conhece a rotina de caserna. Todos falaram de nós com termos técnicos, sem sentimentalismos, mas com um respeito que escorria nas entrelinhas. E então chegou o momento do brinde. Subi ao pequeno palco de madeira com calma. O som da madeira sob minhas botas ecoou no salão por um segundo, antes que os murmúrios cessassem por completo. A taça de cristal em minha mão parecia leve demais para o peso simbólico daquele instante. O microfone estava pronto. A banda aguardava a deixa. Todos me olhavam. Todos menos meu pai, que fitava a toalha de sua mesa como quem procura por respostas que nunca teve coragem de formular. Olhei ao redor uma vez, respirei e comecei. Hoje não é apenas uma celebração, é também uma travessia. Todos que estão aqui conhecem, de alguma forma, o peso da marcha. Conhecem o que é caminhar longas distâncias, sem saber se no fim haverá alguém para nos reconhecer. Hoje, eu não quero falar sobre amor, porque ele está aqui, visível. Nem sobre dever, porque todos aqui conhecem. Quero falar sobre presença, porque durante muito tempo a ausência foi minha companhia mais fiel. A ausência de vozes, de escuta, de reconhecimento. Mas mesmo assim, eu permaneci, e não porque esperava aplauso, mas porque acreditava que caminhar em pé,
Mesmo só, ainda é melhor do que viver ajoelhada em companhia. Silêncio. Não vou agradecer nomes, porque nomes são frágeis diante daquilo que realmente sustenta. A farda me ensinou a identificar aliados não pelos sobrenomes, mas pelos gestos. E hoje, eu ergueria minha taça, não para os que falaram, mas para os que ficaram em silêncio, quando era mais fácil criticar, e ainda assim me respeitaram. Para os que não entenderam minha escolha, mas a protegeram. Para os que viram meu erro e me orientaram, sem me humilhar. Para os que estavam nas entrelinhas, enquanto outros gritavam. A vocês, meu mais profundo reconhecimento, mais silêncio. E também quero erguer essa taça por outro tipo de silêncio, aquele que pesa, que tenta nos dobrar, que se instala nas salas de jantar, nas visitas breves, nas festas de família onde nos tornamos invisíveis. Um silêncio que veste terno e gravata e se apresenta como cuidado, mas se chama controle. Um silêncio que não precisa levantar a voz para nos ferir. Esse silêncio, eu não odeio, eu o honro, porque foi nele que aprendi a crescer sem ser vista, a falar com os olhos, a levantar quando ninguém aplaudia. E hoje, esse silêncio também está presente, e por isso eu brindo a ele, porque foi ele que me ensinou a erguer minha própria voz sem jamais precisar gritar. Ergui a taça. Não havia nomes, não havia ataques, mas cada frase encontrou seu destino. Alguns convidados aplaudiram com leveza. Os militares mantiveram a postura. Marcos me olhava com o tipo de orgulho que não precisa de tradução. E meu pai estava imóvel. Ele não aplaudiu, mas tampouco piscava. Estava ali, capturado, a alma em suspenso. Desci do palanque sem pressa. Meus passos eram os de alguém que não tem mais pressa para ser compreendida. A cerimônia já havia terminado. O reconhecimento já havia sido dado. E aquele brinde, ainda que sem destinatários nomeados, atingira cada ponto sensível da sala como uma operação de precisão. Depois do brinde, o salão nunca mais foi o mesmo. A luz parecia mais clara, as conversas mais baixas, a música mais distante. Muitas pessoas vieram me cumprimentar, sem saber exatamente o que dizer. Algumas apenas diziam obrigado, outras elogiavam a elegância. Uma mulher civil, esposa de um suboficial, aproximou-se e, segurando minha mão com delicadeza, disse: "Eu nunca vi alguém falar de dor com tanta força. Obrigada por isso." E foi só. Minha mãe não disse nada. Juliana desapareceu para o banheiro por mais de 15 minutos. Vinícius já havia sumido de vez, fingindo ter sido chamado para resolver algo urgente. E meu pai apenas se levantou quando percebeu que o evento caminhava para o fim. Não veio até mim, não tentou se aproximar, apenas levantou-se, ajeitou o casaco com lentidão, olhou uma última vez em minha direção e saiu com passos curtos, sem dizer adeus. E aquilo foi o maior finalmente que eu já ouvi em minha vida. Algumas coisas não chegam quando deveriam, como o abraço que não veio na formatura, o orgulho que nunca se pronunciou no jantar de promoção, a presença que não preencheu os bancos vazios no dia em que eu jurei a bandeira. Durante anos, esperei que meu pai me visse, que em algum momento, mesmo que brevemente, ele olhasse além da rigidez com que me tratava e percebesse o que havia em mim para além da resistência, que enxergasse a menina que o admirava em silêncio, mesmo quando ele me silenciava com palavras duras. Que notasse que, apesar de toda a disciplina que me esculpiu, ainda havia uma filha tentando, de algum modo, não ser uma estranha em sua própria casa. Mas o tempo tem seu próprio código de conduta, e não se dobra ao desejo de reconciliações tardias. Ele apenas marcha. Passaram-se 2 semanas após o casamento. Marcos e eu voltamos à rotina sem pressa, como 2 soldados que conhecem o sabor das batalhas vencidas, mas também o cansaço do campo. Voltei ao trabalho como se não tivesse sumido, porque a Marinha é assim. O tempo das emoções não altera a precisão do serviço. Cumpri meu expediente com a mesma firmeza de sempre, mas dentro de mim, algo havia mudado. A vitória silenciosa da cerimônia me libertara de um peso antigo. Não era mais uma filha em dívida com o afeto que não recebeu. Eu havia me quitado, linha por linha, com presença, com postura, com honra. Certa manhã, ao voltar para casa após uma longa reunião de planejamento estratégico no comando regional, encontrei um envelope sobre a mesa da cozinha. Marcos o deixara ali,
entre as correspondências do dia. Não era oficial, não tinha brasão, nem remetente. Apenas meu nome, escrito à mão, com uma caligrafia que eu reconheceria mesmo entre mil. Letra dura, inclinada para a frente, com as letras ligeiramente apertadas, como quem escreve tentando caber num espaço menor do que deveria. Era a letra do meu pai. Demorei quase 1 hora para abrir. Havia algo de sagrado naquele pedaço de papel dobrado em 3 partes. Não pelo que dizia, mas pelo que representava. Não o pedido de desculpas em si, mas o fato de ele, enfim, admitir que havia algo a ser dito. Sentei na varanda, o sol de fim de tarde batendo de lado, a brisa vindo do mar trazendo o cheiro salgado de que tanto gosto, e li. Laura, eu não sou bom com palavras. Nunca fui. E talvez por isso tenha dito tantas erradas. Ou ficado calado nas horas em que devia ter falado. Vi você naquele altar, de farda, sendo aplaudida, reverenciada. Vi pessoas que te respeitam de um jeito que nunca consegui. E isso me doeu. Não porque você não merecia, mas porque percebi que nunca soube merecer você. Quando você nasceu, eu achei que seria mais fácil. Que eu ia criar uma filha que me chamasse de pai com orgulho e que seguisse aquilo que eu entendia como certo. Mas você me mostrou que o certo tem muitas formas. E que talvez a minha nunca tenha sido suficiente. Senti vergonha naquele dia. Muita. Não de você. De mim. Porque você venceu. Apesar de mim. E isso é duro de engolir. Mas é a verdade. Parei por um instante. O papel pesava mais do que o esperado. As linhas seguintes tinham rasuras, como se ele tivesse reescrito trechos várias vezes. Se isso servir de alguma coisa, quero dizer que me arrependo. Por não ter ido à sua formatura. Por não ter segurado sua espada. Por não ter tirado uma foto com você de uniforme. Por ter rido quando devia ter me levantado. Eu não soube ser seu pai. Não do jeito que você precisava. Mas nunca deixei de ser. Mesmo em silêncio. Mesmo do meu jeito torto. Não espero perdão. Mas espero que, um dia, você pense em mim com um pouco menos de mágoa. Porque eu penso em você com mais orgulho do que fui capaz de mostrar. A carta terminava sem assinatura. Apenas um pai. Aquela palavra curta, solitária, escrita com uma caneta preta comum, parecia pedir espaço na folha. E na minha história. Fechei os olhos. Não chorei. Já não doía como antes. Porque não era uma ferida que se abria. Era apenas um eco distante de tudo que já havia sido superado. Nos dias seguintes não respondi. Não liguei. Não mandei mensagem. Guardei a carta numa pasta com meu nome, junto aos certificados que acumulei ao longo dos anos, os reconhecimentos internos, as medalhas que nunca foram vistas por quem morava comigo. A carta agora era parte disso. Não como uma reconciliação, mas como prova. 2 semanas depois, minha mãe me ligou. Disse que ele estava doente. Nada grave. Um resfriado forte, talvez uma infecção. Mas a voz dela era de alguém que queria mais do que informar. Queria que eu perguntasse. Que eu me importasse. Não perguntei. Apenas disse. Espero que ele melhore. Ela ficou em silêncio. Depois disse. Ele queria saber se pode te visitar. A frase ficou suspensa no ar como uma ponte instável. Esperei um instante. E respondi com calma. Não agora. Ela entendeu. Não insistiu. Desligou. Naquela noite, Marcos me encontrou sentada na varanda, segurando a mesma carta, dobrada com cuidado. Ele não disse nada. Sentou ao meu lado. Ficamos ali, apenas ouvindo o som do mar e da nossa respiração, até que ele me perguntou. Se ele tivesse dito isso antes, teria feito diferença? Pensei por um momento. E disse, talvez. Mas aí, eu não teria aprendido a fazer sozinha. 2 meses depois, recebi um novo envelope. Desta vez, vindo pelo correio, com selo comum. Dentro, uma fotografia. Era uma imagem minha, tirada por algum dos convidados no dia do casamento. Eu estava em marcha de perfil, farda branca, cap alinhado, olhos firmes. Ao fundo, entre os convidados sentados, via-se meu pai, olhos baixos, mãos no colo. Atrás da fotografia, uma única frase escrita à caneta. Eu devia ter me levantado com os outros. Guardei a foto no mesmo envelope da carta. Não com tristeza, mas como quem fecha um livro que finalmente aceitou não ser sobre reconciliação, mas sobre libertação. Nunca mais o vi.
Talvez um dia ele venha. Talvez não. Mas quando vier, se vier, não encontrará uma filha esperando ser reconhecida. Encontrará uma mulher completa, que aprendeu a ser inteira no silêncio. Porque o que ele nunca entendeu é que algumas ausências não quebram, elas forjam. E foi assim que eu descobri que o perdão nem sempre se dá com palavras. Às vezes, ele se dá com um gesto. O meu foi não devolver a carta, não rasgar, não esquecer, apenas seguir. Porque no fim, a mulher que ele ignorou diante da infância, da formatura, das promoções e das escolhas, foi a mesma diante da qual 150 marinheiros se levantaram. E quando ele, enfim, tentou se levantar também, já era tarde demais.